Olá, seja bem-vindo ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio hoje vem falar sobre ação e promoção social espírita. Como espírita ou cristão deve agir diante da necessidade material dos menos favorecidos e como devemos ter um olhar diante daqueles que sofrem da necessidade, seja ela material. Como devemos ter esse olhar mais amplo para esta temática aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo, o professor e palestrante espírita Lucas Stalecker. Lucas, que alegria, satisfação de receber aqui no Terceiro Milênio. Seja bem-vindo. A alegria é toda nossa, Madeira, e ainda mais para que a gente possa discutir essa temática tão importante que é a ação e promoção social espírita, né? Uma temática que cada vez mais vai ganhando espaço nas casas e no movimento espírita e que nós precisamos atender com um cuidado muito grande, né? Porque como nós vamos perceber, como tu colocavas ali no início na apresentação, como nós vamos perceber a necessidade do outro? O que de fato é necessidade, né? Será que nós observamos a problemática da forma correta? Nós entendemos que problema são só os problemas materiais ou também entendemos que os problemas espirituais podem agir e nós também podemos ter ação e promover socialmente esse irmão, né? São questionamentos que a gente pode dialogar hoje com muita tranquilidade. Com certeza. Lucas, como o espírita ou o cristão deve agir perante a dificuldade material dos menos favorecidos? Como deve agir? Madeira, primeiro acho que a gente precisa definir exatamente qual é o papel do cristão, né? Porque nós às vezes nos atribuímos como cristãos, seguimos alguma doutrina religiosa do cristianismo, no nosso caso a doutrina espírita, porém nós esquecemos nos momentos de maior dificuldade de seguir efetivamente o Cristo, né? De seguir o Mestre Jesus. Então a verdadeira conduta do cristão é a todo momento tentar se questionar em situação similar como o Cristo agiu, né? Como é que nós podemos, enfim, entender os exemplos do Cristo que nós vamos buscar na bibliografia espírita, buscar incentivo e inspiração em tudo isso e a partir daí construir uma análise, né? Como é que o cristão vai, primeiramente, como é que o cristão coloca a cara na rua todos os dias, né? O verdadeiro cristão, ele vai entender que todas as pessoas que passam por nós, aqueles que nos servem, aqueles que nos atendem nos locais públicos, aqueles que de alguma forma cruzam os nossos caminhos, as nossas jornadas, são pessoas que podem estar sendo necessitadas. E o verdadeiro cristão, primeiramente, precisa começar o seu dia com uma palavra de incentivo, né? Com uma palavra de carinho, com a observação do outro. Porque nós nos condicionamos a entender que necessidade ela é puramente material. Então, para que nós possamos atender a necessidade material, o arroz, o feijão, o pão, o material escolar, o produto de limpeza, o cobertor, o agasalho, nós precisamos primeiro entender um pouco da necessidade espiritual, da necessidade moral desse nosso companheiro. Porque o verdadeiro diferencial, né, de caridade que nós vamos encontrar na bibliografia espírita é aquela visão que o Espiritismo nos traz muito claro através de Allan Kardec, a separação entre a caridade material e a caridade moral. Nós até então tínhamos o entendimento de que caridade era só dar o pão, dar o agasalho, e a partir daí o problema não seria nosso, não teríamos mais essa obrigação social com esse companheiro, né? Quando na verdade o Cristo, através da mensagem de Kardec, veio nos dizer que não, né? Que nós precisamos separar a caridade moral do material, porque muitas vezes as pessoas têm a maior das fortunas, mas possuem um vazio existencial tão grande que necessitam de uma mão amiga, de uma palavra conselheira, de um ouvido, né? De atenção, de cuidado. Então a caridade para o cristão, ela precisa ser considerada de inúmeras formas, né? Para o espírita especificamente.
Mas como a gente se detém nesse questionamento sobre a caridade material, né, nós precisamos deixar de ver os nossos irmãos menos favorecidos materialmente, deixar de vê-los apenas como paisagem social. Né? É o que a gente faz, por exemplo, com moradores de rua. Né? Quantas vezes a gente está vendo alguém catando papelão nos nossos containers da cidade e nós já nem percebemos mais porque isso nos parece tão comum. Isso é uma paisagem urbana, basicamente. Aqueles irmãos estão ali, assim como o poste está na rua, assim como o próprio container de lixo. Pode ser até com pessoas invisíveis a nós, muitas vezes. Exatamente. Às vezes é capaz da gente prestar mais atenção no detalhe da pedra da calçada do que naquele irmão que está deitado. Às vezes deitado num papelão. Com todas as condições climáticas, o nosso frio é rigoroso. Nós temos uma cidade que, de acordo com dados que nos chegam, tem cerca de 200 moradores de rua, por exemplo. Se nós formos ver, nós temos inúmeras cooperativas de catadores de papel. Nós vamos ter inúmeras pessoas que, infelizmente, se perderam através do mau passo da drogadição e que também acabam ficando em condições análogas à rua, as migalhas sociais. E a gente precisa entender primeiramente que o cristão não pode comparar ou perceber isso apenas com frieza. É assim, então o que eu posso fazer é dar um casaquinho, eu posso tricotar uma meinha para uma criança e deu. Nós temos uma experiência mesmo em que quando nós saímos para a rua para auxiliar os moradores de rua, nós vemos muita criança. 8, 9 da noite, crianças de charrete na cidade, catando papelão ainda, numa espécie de turno inverso dos pais. Porque a gente pergunta, nós dialogamos muito com eles, e eles muitas vezes nos dizem: meu pai trabalhou o dia inteiro, minha mãe trabalhou o dia inteiro, agora chegou o momento da gente colaborar com a renda da família. Então eles fazem uma espécie de turno inverso. E isso é uma realidade que nós estamos vendo aqui na nossa cidade. Daqui a pouco nós vamos ver problemas sociais gigantescos por aí. E nós não podemos mais, em tempos de transição planetária, nos absolver dessa possibilidade. Não, ele está lá porque fez escolhas. Tudo bem. Nós entendemos que o nosso irmão faz escolhas, que nós temos que respeitar o livre-arbítrio, mas nós não podemos usar o livre-arbítrio do nosso irmão como desculpa para a nossa omissão perante as ações. É como se eu fosse falar que isso não é nada comigo. Exatamente. Então, é a terceirização constante dos problemas, A gente sempre a gente age errado hoje porque foi levado a agir assim pelo outro, ou pela condição, ou pela situação, enfim, aí nós vamos sempre terceirizando os problemas e vamos sempre nos absolvendo. E quando a gente também não endereça isso, nós temos uma questão do problema do governo. Sim. É a prefeitura que tem que resolver essa situação. Exatamente. Quando na verdade a prefeitura vai resolver muitas vezes aquilo que ela tem dimensão do problema. Nem sempre os problemas chegam até o poder público. E nós podemos ser parceiros, devemos ser parceiros do poder público. Uma dos grandes benefícios que nós temos nos últimos tempos é a questão dos centros de referência. Hoje a gente vai ter serviços básicos, cidadania chegando em todos os bairros. Aqui em Pelotas ainda temos o centro especializado, temos o centro POP, que atende moradores de rua, que são serviços básicos, a cidadania chegando, aqueles que talvez há 20, 30 anos atrás não tivessem nem noção do que seria cidadania, nem noção dos seus direitos básicos. E às vezes, ao fazer a caridade, também é empoderar o outro, é fazer com que o outro saiba dos seus direitos, das suas condições, e que a gente possa ser instrumento de evolução. Existem inúmeras formas propostas de se fazer caridade, de fazer o bem para alguém. A gente só não pode se omitir mais. Nós estamos nesse tempo de transição que nos chega, e nos chega com urgência, e cada vez mais nós estamos vendo a lei de ação e reação agir quase que instantaneamente. E daqui a pouco o auxílio que eu não dou para um companheiro agora vai ser o tropeço que eu vou dar daqui a 5 minutos. A falta de... Nós estamos vivendo em tempos de cada vez mais frieza. As relações humanas, as relações
relações sociais, elas são cada vez mais distantes. Nós não ouvimos o outro, nós não dialogamos com o outro, nós preferimos conversar com os amigos muitas vezes apenas pelos meios sociais, né? Pelas mídias sociais, Facebook, enfim, todas as redes possíveis. E o olho no olho, e o aperto de mão, o abraço. Às vezes aqui dentro da nossa cultura, aqui no nosso estado, aquele chimarrão, todo mundo sentado numa roda, conversando, dialogando, né? E isso é extremamente importante para que a gente perceba o outro. Né? Nós vivemos uma época em que nos é alertado que a transição ia nos trazer essa série de reflexões, essa série de necessidades, mas às vezes nós vemos muito poucos nossos irmãos, a nossa sociedade, o coletivo social, né, refletir sobre isso. Professor Lucas, no teu entendimento, devemos esperar que os necessitados nos procurem ou devemos cada vez mais tomar as ruas com o nosso olhar sobre tudo? No teu entendimento, devemos esperar que eles nos procurem, que nós temos a ir ao encontro deles nas ruas? Esse é um excelente questionamento, Madeira, porque nós temos ao longo da história do Espiritismo, né, pelo Brasil, pelo mundo, e na nossa cidade não diferente, aquele costume de que o necessitado ou qualquer pessoa precisa chegar até o centro espírita. O centro espírita não precisa ir para a comunidade, o centro espírita não pode fazer um grande evento fora das suas paredes, porque nós precisamos respeitar o livre-arbítrio. Só que o respeito do livre-arbítrio, como falávamos agora há pouco, é que nós estávamos entendendo de maneira errada. Como é que nós vamos querer que as pessoas nos procurem se às vezes elas nem sabem da nossa existência? A nossa doutrina ela é muito clara, ela é uma doutrina para todos, ela é uma mensagem muito simples, é uma mensagem de amor, de humildade, de carinho, de justiça, de fé, de todos os valores que o Cristo vai nos deixar através do seu legado, da sua caminhada. Nós não podemos guardar isso dentro de paredes. Nós não devemos mais ficar enclausurados apenas nos nossos grupos de estudo, nos nossos trabalhos dentro da casa espírita. Eu saio de casa, eu vou para o trabalho de passe, eu participo do trabalho de passe, fico no grupo de estudo e eu volto para casa. Eu estou recebendo um conjunto de benefícios tão grande ao estar na casa espírita. Quando é que eu vou devolver para a comunidade esses benefícios que chegam? Nós temos asilos, nós temos hospitais, nós temos uma infinidade de possibilidades de trabalho, né? E nós ainda nos damos o direito, nos damos o luxo de ficar dentro das paredes da casa espírita, né? Não há mais tempo para isso, nós não temos mais esse direito. Nós precisamos ir buscar as comunidades, nós podemos fazer parcerias com os centros de referência, nós podemos fazer parcerias com os núcleos de bairro, com as comunidades, nós estamos inseridos em comunidades. Tu bem conhece a nossa casa lá mesmo, a nossa casa ela é inserida ali no Fátima, Navegantes, 1, 2 e 3, Balsa, e nós temos um carinho e uma relação de troca muito grande com a nossa comunidade, né? Mas porque nós entendemos a questão de 2, 3 anos que não poderíamos mais ficar dentro das paredes da casa espírita. A mensagem do Cristo ela é para todos. A Boa Nova não pode ser elitizada apenas em pequenos grupos. A nossa cidade tem mais de 30 casas espíritas. E ainda assim, às vezes nós conversamos com companheiros que vão nos dizer que as casas estão com pouco público, mas a casa está visível. Nós estamos nos mostrando para as pessoas. Está indo ao encontro das pessoas, dos mais necessitados, de toda ordem. De toda ordem, exatamente. Né? Porque dificilmente chega na casa espírita alguma vez alguém que não esteja necessitado de alguma coisa. Porém, quantas vezes a casa espírita poderia ter chegado até o necessitado e nós, dirigentes, trabalhadores, estudantes da doutrina das inúmeras casas, às vezes nós entramos e nos aconchegamos na zona de conforto e por ali nós ficamos. É verdade. Sabe, Lucas, eu me recordo muito bem de uma frase do Chico Xavier. E Chico Xavier era uma pessoa sábia. A esse respeito, certa feita ele disse, né, que dentro das nossas casas espíritas temos o espiritismo estudado, né, praticado, né, e fora das casas espíritas, disse Chico, os nossos irmãos em humanidade estão esperando de nós, os espíritas, o espiritismo prático na ação,
Então, dentro da casa espírita, a gente aprende, sabe muito. Né? Mas fora, os nossos irmãos em humanidade estão esperando de nós o quê? O espiritismo praticado. Eu lembro muito também de uma passagem do Chico, que tem bastante a ver com o que você estava falando, que é aquela passagem que o Chico ajudava aquelas famílias todas as semanas, né? E chegou uma semana em que ele não tinha donativos para distribuir para as famílias. E ele, muito triste, muito pesaroso, se dirige até elas, né? Dizendo que o que ele podia levar para elas naquele momento era só uma prece. E as pessoas acharam a prece extremamente importante. Eis que quando acaba a prece, tem um caminhão parado em cima da ponte, verdade, esperando, perguntando onde é que podia encontrar o senhor Chico Xavier para fazer a distribuição de alimentos. Então acho que nós não podemos achar às vezes que nós podemos levar só uma prece. A prece é muito. A prece pelo necessitado, pelo doente, pelo sofredor, ela é um instrumento, ela é uma medicação que age imediatamente. E a partir daí nós podemos sim estender para a caridade material, a gente pode estender para a caridade moral especificamente, atendimento fraterno, a gente pode levar uma palavra de carinho, a gente pode visitar os doentes, a gente pode inclusive ser fraterno e ser espírita com os nossos companheiros que não concordam com a nossa doutrina, mas que ainda assim são nossos companheiros nas diversas jornadas da vida. Sabe, eu já ia te fazer uma contra-pergunta, já está até respondendo que tem muita casa espírita, tem muito espírita que faz, que pratica, que vai ao encontro do necessitado, enquanto tem outros que tem uma certa dificuldade. Como vou fazer? E tu já estava até falando que tem diversas formas, ir no hospital, visitar, ou ir no lar de crianças. Não, e às vezes nós temos inúmeras frentes de trabalho, né? Porque, por exemplo, a maior parte das casas espíritas tem a evangelização. Para evangelizar as crianças, a gente realmente precisa ter um conhecimento um pouco maior da doutrina e precisa participar do grupo de estudo. Mas e pelo lanchinho da criança? A gente não precisa ter boa vontade? Nós, no nosso trabalho com moradores de rua, que nós fazemos lá, nós temos companheiros que nos dizem assim, não tenho preparo para encarar essa realidade. Eu não consigo. Mas estão lá descascando batata, cortando cenoura, ajudando a cozinhar, lavando louça. Então não importa que a gente esteja apenas na atividade fim, porque para que a atividade fim aconteça, nós precisamos das inúmeras etapas. Se daqui a pouco eu não tenho tempo para ajudar numa ação social, mas eu tenho a disponibilidade de dar o instrumento para que essa ação aconteça, claro, eu estou me associando a um trabalho. Né? Então, às vezes, a gente se desculpa com o tempo, a gente se desculpa com inúmeras impossibilidades, mas essas impossibilidades, elas também nos dão amadurecimento, nos dão possibilidades de descobrir outros caminhos de auxílio. Então, a ação e promoção social, seja ela espírita, mas principalmente a cristã, a humana, nós nos direcionamos ao espiritismo por ser a nossa doutrina, né, tão querida e tão reconfortante. Mas o cristão, o seguidor do Cristo, ele não pode mais perceber as dificuldades sociais, as diferenças, ele não pode mais perceber as dores, os sofrimentos, as dificuldades de toda ordem e não fazer nada. Isso já é algo que nós não temos mais esse direito. Numa palestra do nosso companheiro André Trigueiro, que ele falava sobre sustentabilidade e preservação do planeta, ele inicia a palestra dizendo que nós não temos mais o direito de errar. E essa frase, ela ficou comigo desde então. Eu conheci, acho que parece talvez em 2014, 2015. E desde então essa frase fica comigo como incentivo a todos os trabalhos que a gente vai iniciar, que a gente vai se engajar, todos os pedidos que a gente vai fazer para alguém, até mesmo as preces que a gente vai direcionar. Não temos mais o direito de errar. O nosso tempo já esgotou. Urge. A gente não tem mais tempo de errar, não podemos mais dispersar, né? E esse valoroso tempo que a gente tem, e deveríamos aproveitar bastante. Nós vamos ainda encarnar muitas vezes, mas de qualquer forma não se pode perder esse tempo. Não se pode perder. Não se pode.
E como, assim, professor Lucas, como olhar a necessidade do próximo além do material? Uma coisa é tu ver a necessidade material, que às vezes é visível. É visível. Mas como às vezes também tu vês te olhar além do material? Esse talvez seja o nosso grande desafio, né? Porque nós precisamos perceber o outro. Quando nós nos permitimos sair dos nossos próprios castelos de areia, das nossas visões individualistas, egoístas, ainda tão ligadas ao nosso próprio umbigo, nós vamos naturalmente começar a nos atentar para essas questões. Porque, Madeira, se chega alguém um pouco mais triste, a gente percebe. Se chega alguém com alguém que é muito falante, que em uma determinada situação chegou quieto, a gente percebe. Se alguém está sofrendo, às vezes calado, é uma pessoa mais tímida, mas está com dificuldades de relacionamento, mesmo da limitação da sua timidez. Daqui a pouco, quando a gente percebe na casa espírita alguém que chega e que, a partir da quantidade de conhecimento e de leva uma espécie de choque que nos é visível, são tantas maneiras que a gente pode utilizar nossa percepção, né, para entender o outro, né? No momento em que nós deixarmos o nosso egoísmo, a gente vai perceber, né? Outra coisa que nós carregamos conosco que atrapalha muito para nós identificarmos essa necessidade não material é justamente a nossa incapacidade de dialogar. Nós não conversamos. Quando eu te pergunto assim, Madeira, tudo bem? O que tu vai me responder automaticamente? Tudo bem. Tudo bem? Mas e se de repente tu me faz essa pergunta e eu daqui a pouco te digo assim, não tá tudo bem. Como será que nós vamos agir? Qual é a ação da grande parte dos nossos companheiros hoje? Será que nós vamos saber dar ouvido? Nós vamos poder dar essa atenção? Será que nós vamos saber dizer palavras amigas? Porque enquanto a gente está ouvindo o companheiro que diz que não está tudo bem, eu estou ali pensando na lista do supermercado. Eu estou pensando que às 8 horas vai começar a novela e que eu não posso perder o capítulo da novela porque é hoje que a mocinha vai encontrar o mocinho. E aí eu estou dando mais valor para questões fictícias, né, do que para questões reais. O quanto eu deixo de fazer por me omitir, por me calar perante as injustiças. Se eu vejo uma injustiça, será que eu tenho o direito de me calar? Eu podendo ser aquele elemento social transformador, aquele elemento que sabe, que consegue entender o que está acontecendo, né? Que percebe que alguém está tentando tirar vantagem em cima de outro, que está humilhando, que está magoando, que está ferindo. Será que eu tenho esse direito de me omitir? Eu acredito que não, né? Não deveríamos. Não deveríamos. Porque injustiças de toda ordem nós vemos diariamente. Tudo bem, nós entendemos naturalmente que vivemos ainda em momentos de provas, de expiações, que são conceitos básicos da doutrina espírita, mas nós sofremos, o nosso irmão sofre, né? E por conta disso o nosso mundo sofre, nossas comunidades sofrem. É muito dolorido tu ver, por exemplo, nos olhos de uma mãe correr uma lágrima quando ela te conta que ela tem a sua casa, mas que ela vai viver durante uns meses na rua porque ela sabe que já perdeu o filho para droga e que ela não poderia dormir tranquila dentro do seu lar enquanto seu filho estivesse na rua e ela talvez não visse mais o seu filho. Nós precisamos perceber que algumas feridas estão abertas, né? E nós esperamos a transformação, colocamos muito na questão na conta das provas e das expiações, mas o quanto das provas e das expiações nós podemos aliviar? Podemos aliviar.
Nós não podemos interferir nas decisões, nas escolhas do nosso irmão, mas a gente pode, com muito carinho, muita fraternidade, estender a mão, auxiliar em todas as jornadas, as dificuldades, prestar uma palavra. Porque eu já me atenho muito com a ideia que o conforto material, ele já não é mais, não deve mais ser o nosso centro. A ação e a promoção social espírita tem que estar muito além disso. Porque se hoje eu vou me omitir de doar um casaco para um morador de rua, daqui a pouco vai passar outra pessoa e vai fazer. Aí o problema passa a ser meu, eu estou me omitindo. Certo. Mas aquele companheiro, aquele irmão lá que está em situação vulnerável, vai ser auxiliado de alguma forma. Mas percebê-lo, buscar entender. A nossa experiência com moradores de rua nos diz que, sentando e conversando com eles, nós vamos descobrir histórias de vida maravilhosas, e inclusive que as nossas estatísticas, não as estatísticas, mas enfim, o nosso senso comum os julga de maneira muito equivocada. Porque a maior parte das experiências de diálogo, de conversas que nós temos com as pessoas em situação de rua não são usuários de drogas. São pessoas que escolheram viver à margem da sociedade ou que de alguma forma foram levadas a isso, mas por não se enquadrar em um sistema perfeito ou que para nós parece perfeito, né? São pessoas que têm suas diferenças, têm suas considerações particulares, mas o nosso papel é estender a mão sem julgar, porque se a gente for julgar, a gente não move uma palha. Absolutamente. Não move nada. É confortável, né? É muito confortável a gente fazer julgamentos, porque nós culpamos o outro e ainda terceirizamos as nossas responsabilidades de advogar em seu favor. Então é muito fácil. Sim. Só que os caminhos fáceis já não nos levam mais a lugar algum. Professor Lucas, somente a promoção social baseada na verdadeira caridade poderá instituir a cultura da paz? Sim. Porque nós não podemos imaginar uma cultura de paz sem amor. Não podemos imaginar cultura de paz sem diálogo. Não podemos imaginar a cultura de paz sem respeito mútuo às pessoas, às instituições e aos propósitos edificantes. Nós precisamos entender que o amor, que a justiça, que a fé são pilares da caridade. Nós vamos encontrar que a resposta no nosso livro dos Espíritos, inclusive, de que a verdadeira caridade, e como entendia Jesus, era benevolência, indulgência e perdão. Então nós precisamos perdoar para constituir a cultura de paz, porque no momento em que eu te perdoo, eu já não carrego mais comigo a ofensa, eu já não carrego mais comigo sentimentos negativos, e daqui a pouco tu vais me fazer uma proposta de amizade, e a gente vai começar a aparar as arestas e a gente vai conseguir ser justo um com o outro. No momento em que a gente restabelece a confiança a partir do perdão, a partir da benevolência, eu errei contigo, mas tu podes ter a compreensão de que eu errei levado por uma série de outros fatores que talvez até não vão competir ao teu esclarecimento, a tua necessidade de saber o que aconteceu, para simplesmente botar um basta e dizer: não, eu vou ser benevolente, eu vou compreender e eu não vou considerar isso como uma falha grave. E daqui a pouco eu vou ser indulgente, eu vou ser manso, eu vou ser pacífico, eu vou ser aquele bem-aventurado do Sermão da Montanha, aquele que vai realmente trazer na sua essência, na transformação de todos os seus valores, a mensagem do Cristo. E aí eu vou estar cultuando a paz. Porque a cultura de paz é o diálogo, é a não agressão, a não ofensa, é o respeito acima de todos os valores, o não julgamento. E todos esses valores, eles vão agir promovendo socialmente o nosso irmão. Porque no momento em que a sociedade somente vira as costas, o irmão espírita vai lá, o irmão cristão vai lá e perdoa.
é indulgente, é benevolente. Nós mudamos a expectativa de uma pessoa encarar a sua vida. Nós damos uma oportunidade. E essas oportunidades vão ser responsáveis pela transformação de muitos outros valores. Então, sim, meu amigo Madeira, somente a promoção social baseada na verdadeira caridade, como Cristo nos traz, na essência dos seus ensinamentos, pode instituir a verdadeira cultura de paz. E falando em Jesus, é a Jesus que agradecemos profundamente a presença aqui do nosso amigo, do nosso irmão, professor e palestrante espírita Lucas Stalegre, por trazer este relevante tema até nós, que é sobre ação e promoção social espírita. Professor Lucas, o nosso muito obrigado. Fica o nosso agradecimento também, meu amigo, e sempre que precisar pode contar conosco, porque a nossa tarefa ela é árdua e é longa, e cada vez mais nós precisamos de oportunidades como essa para que a gente possa expor a nossa vontade de trabalhar e o nosso ponto de vista, que às vezes é aquela diferença na ação do nosso companheiro, e quando nós dialogamos, nós também vemos o ponto de vista do companheiro modificando as nossas ações. Isso mesmo. Nossa, muito obrigado. Terceiro Milênio vai ficando por aqui, lembrando que temos um encontro marcado, o nosso próximo programa, e nós estaremos aqui esperando por você. Desejamos que tenha um dia maravilhoso e uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Manture